Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 2 do PET volume 5 de língua portuguesa. Então, nós temos aí o eixo temático, que é literatura brasileira e outras manifestações culturais, tópico, habilidade, conteúdos relacionados e interdisciplinaridade. Geralmente, a sinopse começa com o título, traz também o nome do autor, o tipo de texto e a ideia principal do texto. A sinopse é diferente de uma resenha, por exemplo, pois ela não contém a interpretação e nem a opinião da pessoa que escreveu. É formada apenas com a opinião do verdadeiro escritor, muitas vezes parafraseadas. No contexto cinematográfico, uma sinopse é um resumo do argumento do filme em que se reúnem os aspectos essenciais do enredo, sem qualquer referência técnica. Então, falou um pouquinho aí da sinopse, né? A sinopse é feita pelo próprio autor, né? É como se ele estivesse fazendo uma propaganda da obra, né? É um resumo sem dar o spoiler do final. É feita pelo autor da obra original, uma versão mais curta, mais simplificada, para atrair a atenção do leitor ou de quem vai assistir a um filme, né? Se for a sinopse de um filme, para estimulá-lo a conhecer a obra completa. Então, isso aqui é uma sinopse. Então, vamos lá, as atividades. Para continuarmos nossa viagem pelo mundo da leitura e da escrita, vamos aprender conceitos que nos ajudam a entender parte desse todo tão interessante. Sinopse, resumo, paráfrase e spoiler. A sinopse é uma espécie de resumo. É mesmo uma síntese de uma obra literária, científica e outras. A sinopse é também chamada de sumário, pois pode ser uma versão mais curta de um texto original, não necessariamente um resumo. O objetivo da sinopse é fazer com que o leitor entenda os pontos principais do texto original, lendo a sinopse de um livro, filme ou evento, e ele é essencial para fazer com que os indivíduos se interessem ou não pelo resto da obra. É uma espécie de chamariz. Uma das principais diferenças entre sinopse e resumo é que a sinopse normalmente é escrita pelo próprio autor do texto ou obra em questão, o que não se verifica na maior parte das vezes no caso do resumo. O resumo é feito por qualquer outra pessoa, né? O resumo é a versão mais curta do texto original e é feito por outra pessoa que não seja o autor daquele texto original, né? A resenha é um texto opinativo, né? Há argumentações, críticas sobre os pontos de vistas, sobre os pontos positivos e negativos de uma obra, um filme, um livro. Aí vamos à atividade 1. Leia e reflita, depois responda. O trecho abaixo de um apólogo de Machado de Assis, o texto que está abaixo, né, é um apólogo. E o autor é Machado de Assis. É um resumo? É uma sinopse ou é uma resenha? Explique sua resposta. Vamos à leitura primeiro do texto. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. Mas você é orgulhosa, de certo que sou. Mas por quê? É boa, porque coso. Então, os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose senão eu? Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu? Você fura o pano. Nada mais, eu é que coso. Prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador?
Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno. Indo adiante, vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se diz que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo pano adiante que era a melhor das sedas entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: então, senhora Linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A Linha não respondia nada, ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura, não se ouvia mais que o plique, 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 plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar a agulha, perguntou: ora agora, diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucambas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou à pobre agulha: anda, aprende, tola, cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida enquanto aí ficas na caixinha da costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém, onde me espetam, fico. Contei esta história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Machado de Assis, em várias histórias, obra completa de Machado de Assis, volume 2. Então conta aí a história, né, da agulha e da linha. A agulha faz todo o trabalho e a linha, né, que toma um nome bom, né? Aí o alfinete vem e fala, né? Você aí faz todo o trabalho e é o outro quem leva os elogios, né? Quem aproveita das boas coisas. E é uma história de linha, de agulha, de alfinete, mas infelizmente isso acontece com a vida real, né? Porque aí é um apólogo. O apólogo é um gênero alegórico em que os personagens são plantas, objetos, até partes do corpo humano, que trazem ensinamentos de vida por meio de situações semelhantes às reais, né? São personagens, os personagens são seres inanimados. Então vamos à atividade. Voltando aqui. Esqueci. Leia e reflita, depois responda. O trecho abaixo de um apólogo de Machado de Assis é um resumo, uma sinopse, uma resenha? Bom, gente, eu já conheci esse texto, né? Já havia lido ele anteriormente, trabalhado com interpretação de textos com ele. Ele não é nem uma resenha, nem uma sinopse, nem um resumo. Ele é o texto original, né? Ele é o texto original completo, extraído de uma coletânea de histórias de Machado de Assis. Então, não é resumo, não é sinopse e não é resenha. Tá? Ou se enganaram, ou realmente para
que vocês realmente reflitam, né, a respeito aqui, leia e reflita, né, pode ser que é para vocês realmente refletirem se vocês encontrariam uma resposta exata entre resumo, sinopse ou resenha, ou se vocês conseguiriam encontrar a resposta real. Então vamos à atividade 2, para refletir, responder, guardar e apresentar posteriormente na escola suas respostas. Vocês vão fazer como estavam fazendo anteriormente, né? Fazer e mandar as respostas dos professores da forma que vocês mandavam, tá? Não vai deixar guardado, não. O número 1, qual o título do texto? Por que ele recebeu esse título? Explique com suas palavras. A gente analisando, você não vê o título acima, né? Mas aqui, na atividade 1, leia, reflita, depois responda. O trecho abaixo de um apólogo, de Machado de Assis. Então, nós temos aí o título do texto, tá? Nós encontramos no cabeçalho da questão o título do texto. E por que ele recebeu esse título? O que é um apólogo, né? Como eu já havia dito, apólogo é uma narrativa que tem o objetivo de passar uma lição de moral, né? Através das ações, né, dos personagens, que aí no caso, como é um apólogo, são seres inanimados, né, objetos, mas que acabam tomando vida, né? E nos passam um ensinamento, que foi o que aconteceu aí nesse texto, que os personagens são a linha, a agulha e o alfinete, tá? Número 2. O que a agulha falou para o novelo de linha no texto em destaque inicialmente? E o que ela falou o que a agulha falou para o novelo inicialmente? Falou que ele era uma pessoa, ele era bom, ou que ele era metido, que ele se achava. Então vocês vão ter que voltar ao texto novamente, né, para vocês conseguirem encontrar a parte em que a agulha, né, fala alguma coisa para o novelo, tá bom? Mas ele, a agulha fala para o novelo de linha, né, que é metido, soberbo, cheio de si, que ele acha que vale muita coisa. Número 3. Por que houve discussão entre a linha e a agulha no texto em destaque? Por que esses dois personagens aí discutiram? Porque eles queriam ver quem era mais, né, importante aí na produção de um vestido, né, um vestido para a baronesa ir ao baile. Número 4. No texto, qual seria o papel desempenhado pela agulha no apólogo de Machado de Assis? E aí, qual que é o papel desempenhado pela a agulha? Só fura e fica? E aí, a agulha faz o quê, né? Ela vai na frente, abrindo o caminho, perfurando o tecido, para que a linha passe e una as partes, né? Número 6. O que aconteceu no texto em destaque quando a agulha ficou nervosa? O que aconteceu? Que a agulha ficou nervosa. Ah, tá. Pulei a 5. No texto em destaque, a agulha e a linha, qual o papel exercido pela linha? Porque na 4 foi o papel desempenhado pela agulha. E agora na 5, qual que é o papel exercido pela linha? A linha vai na frente da agulha ou é a agulha que vai na frente? Né? Então a linha, ela é guiada, né, pela agulha e vai também unindo as partes do tecido. Não é esse papel? Se a gente for parar, analisar tudo que está sendo falado, quem já viu alguém costurando, vê todo o processo aí, né, da linha e da agulha, furando o tecido, a linha passando, unindo as partes do tecido. É bem interessante, né? Número 6. O que aconteceu no texto em destaque quando a agulha ficou nervosa? O que aconteceu? A agulha, quando ela ficou nervosa, ela ofendeu a linha ou ela achou que ela valia muito mais do que a linha, mas ficou quieta? E aí, o que aconteceu? Volte aí também para vocês conseguirem analisar. Número 7.
O que o novelo falou para a agulha no final da história em que estamos analisando? É aquele final, né, que a agulha fez todo o trabalho e quem ia curtir o baile? Quem ia estar lá no vestido da baronesa curtindo o baile, né? Volta lá e analisa que foi mais ou menos isso que o novelo disse, né? O novelo disse que a agulha ia voltar para onde? A caixinha da costureira. Número 8. Qual grande temática abordada nessa história, que é um clássico da literatura brasileira, escrita por um romancista negro que foi além de seu tempo? Que temática é essa? Se a gente for analisar, tudo bem, são personagens inanimados, mas o objetivo do gênero textual apólogo aí é nos passar uma lição de moral, nos passar um certo ensinamento. Então a temática aí foi justiça ou foi injustiça? Houve justiça porque alguém fez todo o trabalho e o outro levou o crédito? Ou houve uma injustiça, né? Então, analisa, né? E essa temática está sendo contada aí num apólogo, né, num gênero alegórico, que os personagens são inanimados, mas isso acontece com as pessoas, né? Tem muitas pessoas que às vezes fazem e acontecem, são aquelas pessoas que ajudam demais, que estão prontas ali para sempre ajudar, para fazer, dar o seu melhor, mas no final são outras pessoas que acabam levando os créditos, né? Que são reconhecidas. Às vezes quem se esforçou mesmo não leva o reconhecimento. Tá? Então, analisa. 9. Pesquisa no dicionário ou com pessoas ao seu redor o significado da palavra coso, cosê, que aparece no texto, né, da agulha e da linha, o texto. E aí, cosê, coso, o que vocês acham que significa aí, esses verbos? Deem uma analisada, use o dicionário, ou se vocês tiverem alguém mais velho em casa, pode ser que eles consigam responder para você, se você não souber o significado. E número 10. O que você achou da história? Explore um tema que lhe parece importante a partir da história lida, né, a agulha e a linha, se possível, dê exemplo do seu dia a dia. Conte uma história em que você se esforçou, você deu o seu melhor e no final outra pessoa acabou levando todo o reconhecimento, né? Aí, professora, isso não acontece. Acontece, analisa direitinho. Se nunca aconteceu com você, ótimo, mas será que você não conhece alguém que tenha passado por isso? Conte uma história em que o outro fez todo o trabalho, alguém fez todo o trabalho e outra pessoa acabou levando o reconhecimento. Então, encerramos aqui a semana 2 do PET volume 5 de língua portuguesa do segundo ano. Achei assim uma semana bem leve, né? Um texto bem agradável, que nos faz até imaginarmos aí todo esse processo aí da agulha e da linha, né? Eles se comunicando, o novelo também, tá? E também dá pra gente tirar um ensinamento disso aí, né? E a gente, às vezes, não tentar levar vantagem em cima do outro. Às vezes, não sempre, a gente não deve tentar levar vantagem em cima do outro. Dê a César o que é de César. Então, encerramos aí a semana 2 do PET volume 5. Espero que tenha ajudado vocês. Fica aqui o meu forte abraço e uma ótima semana.